Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você, aqui no santuário do Senhor Jesus, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Amém? Irmãos, chegando agora, e me deu mais vontade ainda de falar da palavra de Deus aqui no santuário dele, e ele manda que eu visse aqui o capítulo 19 de Josué. E eu quero que os irmãos peguem esta mensagem, compartilhem, que ela chegue aonde eu não posso ir. É muito importante tomar posse da palavra do Senhor nosso Deus, amém? Quando eu estou aqui falando da palavra de Deus, não sou eu. Eu mesmo não tenho essa capacidade. Eu tenho certeza que por mim mesmo não seria possível. Eu tenho um Deus que opera em mim e que me capacita e que me dá, através do Espírito Santo dele, né, o discernimento para estar falando da palavra dele. E olha só, eu abri a Bíblia, fui tomar banho e falei, Senhor, me dá a palavra Josué 19. Que tem a ver Josué 19, mas a palavra é isso, né? A palavra é viva, tem a ver, sim. Se não tem comigo aqui, vai ter com outro lá na frente. É assim, irmãos, que nós devemos. E eu peguei aqui para meditação 3 versículos do capítulo 19 de Josué, capítulo 49, acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timate-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte, em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da terra, da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Até aqui. Aqui está falando, né, do profeta Josué, né? Josué, como todos já sabem da história, aquele que acompanhou Moisés, que desde lá, sempre obediente ao nosso Deus, obediente ao seu líder Moisés, e acabou que Moisés não chegou à terra prometida, mas Deus levantou Josué como líder. Levantou Josué como líder, e Josué então ali foi, depois de tudo que ele fez, lutou, conseguiu as terras. O que me faz analisar, irmãos, dentro desse contexto de Josué, é a força de vontade, é o querer, é o não desistir. Josué, ele começa ali liderando para que buscasse aquelas terras para repartir com aquelas tribos, né, que o Senhor nosso Deus deixou. Eu sei que foi muitas lutas, que muitas vezes acontece hoje, o que está acontecendo hoje muitas vezes. Muitos começam, mas não terminam. Josué começou e terminou. Ele começou e terminou. E isso é muito importante para nós sabermos a importância de nós começar e terminar. Nós ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Ser corajoso. Ser temente a Deus e ser corajoso. E aqui nos fala, eu peço aqui a atenção voltada para Josué, quando nos fala no versículo 49, ele está com a missão cumprida. A missão cumprida, olha só, irmãos, acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Ou seja, uma missão cumprida.
Você vê que muitos começam e não terminam. Muitos se convertem. O primeiro ano, os primeiros meses, um ano, é orando, é jejuando, é consagrando, é louvando, é pregando, mas não termina. Josué, ele foi fiel ao mandamento do Senhor nosso Deus. Moisés, não alcançou a terra prometida, Canaã, mas Josué, sim, terminou a missão dele, lutou e terminou a missão dele. E o que nós aprendemos com esta palavra também é no versículo 50, onde nos fala, segundo o dito do Senhor, lideram a cidade que pediu. Lidera a cidade que pediu, Timna, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. A reconstrução. Olha só, reconstruiu, restabeleceu. A vida é assim. Todos os dias, quando nós acordamos, que nós agradecemos a Deus pelo fôlego de vida e pelo ar da vida, é um recomeço em nossas vidas. Todos nós, todos os dias, estamos recomeçando. E aqui Josué me mostra aqui no versículo 50 a reconstrução. Depois de tantas batalhas, de tantas lutas, ele reconstruiu. Ele reconstruiu, aleluia, Senhor, segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Ou seja, depois de tantas lutas, finalmente, ele agora foi descansar no seu lar com a sua família. É assim que somos. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós não podemos, não desista. Para de achar que está desolado, que não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Agora tem que ser forte e corajoso. Tem jeito. Quando você pensa que se cansou, Deus chega mais uma vez e fala, seja forte e corajoso, eu estou contigo. E ali Josué foi dividir aquelas terras, até que ele chegou ao ponto também de se restabelecer, finalmente, em um lar para ele e a família, para estar em paz. E o que eu quero dizer? É que em meio a tantas lutas, também eu volto aqui a dizer que está falando de terras, fala também de herança. Né? A herança do povo de Deus. Mas fala de herança, nós podemos aqui abranger toda a herança territorial das terras deixadas pelos nossos pais, que Deus deu a nossos pais e que está sendo para nós, para você. Fique em paz, fique tranquilo, vai à luta, seja corajoso, porque Deus é contigo. E jejum, oração e obediência ao Senhor. Uma das coisas que fez Josué ser vencedor foi a obediência. Isso me chama muita atenção, como ele realmente foi obediente ao nosso Deus. Irmão, nada melhor do que ser obediente a Deus. Quando a gente é obediente a Deus, Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo o que você está passando. Muitas vezes a gente fica abatido, mas não destruído. É o Deus da promessa, é o Deus que cumpre. E aqui ele manda Josué, e Josué alcança a terra que mana leite e mel. Josué alcança a terra de Canaã. Aleluia. E Josué divide aquelas terras. Você agora que está lutando por herança, eu não sei como está o seu
posicionamento como ser humano diante das lutas, de heranças. Ei, tenha calma, fique em paz. Eu aprendi na vida que mesmo assim, a gente vai à luta, a gente vai à luta e não pode parar, e continue sendo obediente a Deus. Vai para o joelho, que Deus é contigo. Não existe nada para passar na tua frente quando você determina em nome de Jesus. Fique em paz. Porém, Deus manda, seja forte e corajoso, seja corajoso. E Josué lutou. E a palavra de Deus nos ensina que tudo que a gente vai fazer, a gente consagra ao Senhor, a gente fala com o Senhor. Josué era obediente. Eu tenho que ser obediente, você tem que ser obediente, irmão, para que a sua promessa seja cumprida. A promessa do povo de Deus é cumprida, porque Deus vela pela palavra. Deus vela pela palavra. Fica em paz. Cuidado, não use a força agora dos teus braços para poder você receber a tua herança. Não. Seja obediente a Deus. Vai à luta de outras formas. Não precisa derramar sangue. Fique em paz. Até mesmo porque é herança para o povo de Deus, é algo que vem de Deus. E se vem de Deus, pode ter certeza que vai chegar em tuas mãos. Vai chegar em tuas mãos. Aleluia. E o que a gente aprende, o que Josué nos ensina sobre essa distribuição de terras entre as tribos de Israel? A importância da gratidão e da unidade e o cumprimento das promessas de Deus. Deus cumpre, ele vela pelo que ele fala. Deus vela pela palavra. Então, quais são os principais ensinamentos, aleluia, ensinamentos dentro desta palavra, desse capítulo 19 de Josué? A importância de reconhecer as bênçãos recebidas. Josué, aquele povo, aquela tribo, Josué dividiu, Josué entregou a cada um a sua porção de terras dada pelo nosso bom Deus. E a importância de nós ser grato a Deus por aquilo que você recebeu. Por aquilo que você recebeu. Pode ter certeza que Deus é contigo. Fique em paz. E o que aprendemos é isso. A importância de reconhecer as bênçãos recebidas. Muitos não reconhecem. Irmãos, bênção, quando vem de Deus, não tem bênção pequena que vem de Deus. Toda bênção que vem de Deus é boa, é grande, é enorme, é abençoada. Aleluia. Aqui nós aprendemos a importância do planejamento e da colaboração. A importância do planejamento. Deus instrui a Josué, porque Josué tem ouvidos para ouvir a voz do Senhor nosso Deus nitidamente. E ele, com a capacidade e a fé que ele tem em Cristo Jesus, em nosso Deus, ele tem ali a importância, ele tem a direção, o discernimento de fazer o planejamento. E dentro desse planejamento, o que é ele vai fazer? O que ele vai fazer? Colaborar. É a colaboração dele. Porque Deus pede para que ele ajude aquele povo. Afinal de contas, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés, né? Não precisa falar mais nada. Ele foi o sucessor de Moisés. É muito importante, é muita alegria ele ter sido o sucessor de Moisés. Prova que Deus já tinha Josué como um sucessor de Moisés, como um homem dele, de Deus. E Josué estava pronto para colaborar com todas aquelas tribos, para estar fazendo aquela herança
serem divididas em paz, sabe? Para que todos ficassem restabelecidos. A importância da gratidão, da integridade, da promoção da unidade nas comunidades. Eu vejo muito isso assim, quando se fala dessa importância da gratidão e da integridade e da promoção da unidade nas comunidades. É porque hoje a gente vê por aí, né, as comunidades, enfim, as lutas, mas de forma desproporcional. Como, pastor? Não existe aquela liderança aonde realmente está buscando o conjunto daquela comunidade para um bem só. E isso não vem de Deus. Deus nos ensina que é para nós buscar em uma unidade, dentro dessa comunidade, sermos uma só unidade para lutarmos e querer o bem maior adquirido vindo do Senhor nosso Deus. E a desunião está sendo grande. São líderes que não vai à luta. Falar eles falam, mas ir à luta, ser o para-bala, não vão. Então a gente está vendo muito isso acontecer. Então, portanto, a palavra de Deus nos fala também a importância da identidade e da organização. Aqui nos fala. Irmãos, nós temos que ser organizados. Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta de desorganização. Tudo que for fazer, procure se organizar. Tem que ter organização. Um povo organizado, o povo de Deus sendo organizado, sendo temente a Deus, sendo organizado, você pode ter certeza que tem tudo para ir avante. Esta é a palavra do Senhor. Então, o diferente não deve representar ameaça, mas também possibilidades. O diferente não deve representar ameaças, mas também possibilidades. Há possibilidades para tudo. Então, o diferente não precisa representar ameaça. Precisa, sim, fazer a diferença. E como é feito, pastor, essa diferença? É feito através do nosso Deus, buscando Ele, e Ele nos orientando e nos capacitando, nos dando a visão da águia, para que nós possamos enxergar além do horizonte, nos dando o faro de perdigueiro, para que nós possamos sentir o adversário antes que se aproxime de nós. Então, é com obediência. O que eu acho importante nessa leitura de Josué, como a gente vê lá no capítulo 1 de Josué, é justamente isso. Desde lá, que já vem essa obediência. Ser obediente ao Senhor é passo certo para a salvação. Viu? Você está no meio caminho andado para a salvação, com a certeza. E o que os detalhes desse capítulo, irmão? Quais são os detalhes que podemos buscar neste capítulo? No capítulo aqui, a tribo de Simeão recebeu a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. A tribo de Simeão recebeu a cidade de Berseba, Seba, Moladá, Azar, Sul, Balá, Azem, Etolaide, Betur, Ormã, Sicalang, Bet-Marcades, Azar, Susa, Bet-Lebaut e Susé. Todas essas cidades, a tribo de Simeão recebeu a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Essa tribo de Simeão, né? Como foi a tribo lá de Efraim, as tribos de Efraim, enfim. A reflexão desta palavra do capítulo 19 de Josué fica para nós o que eu penso, refletir sobre aqui, nos leva a considerar a importância da herança e da identidade na vida do povo de Deus. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus é diferente. O Espírito Santo mostra logo a diferença. Então vejamos, nos leva
para a nossa reflexão, nos leva a considerar a importância da herança e da identidade na vida do povo de Deus. Essa distribuição da herança entre as tribos de Israel, especialmente as tribos de Efraim e Manassés. As tribos de Efraim e Manassés. Especialmente as tribos de Efraim e Manassés. Simboliza ali o cumprimento das promessas de Deus e a realização de seus planos para o seu povo. Deus é assim. Representa tudo isso em sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Fique em paz. A herança que Deus nos traz, que Deus tem para você, para mim, para nós, ninguém vai conseguir tirar de você. Assim foi Josué. Mas o que me chama a atenção é a obediência de Josué. Ele lutou tanto, do início ao fim. Em nenhum momento ele desistiu. Nem no início, nem no meio e nem no fim. Ele foi até o fim. Até chegar o momento, aleluia, está aqui, ó. Eu falo assim porque eu gosto muito de escrever. Pego aqui, leio a palavra do Senhor e aqui eu vejo o que nós podemos pontuar para falar do amor de Deus, falar o quanto esse Deus é importante em nossas vidas, porque Josué, com a sua obediência, veio a missão dele, foi cumprida, veio a reconstruir e restabeleceu, reconstruiu aquela cidade. Aleluia. E depois de tudo reconstruído, aí sim, veio finalmente o seu lar. Aí foi o momento que ele, como líder, agora eu vou descansar com a minha família. Estão todos aí amparados pelo Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, por ter me dado a oportunidade de liderar. O Senhor estava sempre comigo, esteve sempre comigo. Não saia de mim, Senhor. Eu estarei aqui. Agora é hora de descansar com a minha família. Amém? É isso. Não desista. Não desista. Você vê que foram tantas cidades no meio, né, de Judá. Até chegou a terra prometida, até chegar a Canaã. E Josué estava lá, firme. Em nenhum momento pensou em desistir. Sabe o que é isso? Fé, ação, convicção do Deus que serve. Hoje, a gente está vendo aí muitos colocando a fé na dúvida, na interrogação. Não, ou você é ou não é. Deus, Ele não impede ninguém de seguir outros caminhos. Deus não impede ninguém. Ele nos dá a leitura. Está aqui, ó. Ele nos dá a leitura. Ele nos dá o manual, o mapa, para a gente chegar a Ele. Ele nos dá, está aqui. Ele não impede ninguém. Então é assim, tenha fé. Seja forte e corajoso. Faça como o apóstolo Paulo. Né? Onde ele nos fala, combati o bom combate, né? E ali ele parou e guardou a fé. Você combateu o bom combate, guarda a tua fé agora, é hora, que Deus é contigo. Eu não sei qual é o seu problema agora, mas Deus sabe. E a divisão dessa herança, você pode ter certeza que você vai continuar orando a Deus, lutando da forma que Deus manda, porque Deus manda, é assim, é assim. A partir do momento que você é obediente, Deus vai falando. Deus fala para você em sonho, Deus fala para você em visão, Deus fala para você através de um abençoado lá na rua. E aí ele vai pontuando. E fica em paz, que a promessa será cumprida. Deus tem sim a promessa na sua vida e será cumprida, na minha vida e será cumprida, em nossas vidas. O povo de Deus não pode colocar sua fé na dúvida. A herança
está aqui, ó, na palavra do Senhor, está aqui, ó, no livro de Josué, aqui se encontra. Deus vela pela palavra dele. Portanto, eu peço aos irmãos que fortaleçam na fé. Faça como Paulo, o apóstolo Paulo, que combateu um bom combate. Encerrei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Seja membro. Vai lá, deixa o seu comentário. Que esta palavra chegue onde eu não posso ir, Senhor. Abençoe a cada um nos 4 cantos deste mundo. E que cada um receba a sua porção, Senhor, de acordo com o teu querer. E que os filhos do Senhor não desistam de ti. Faça como Josué, que em momento nenhum, em momento algum, pensou em desistir. Vamos continuar lutando. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Glória a Deus.